vamos lavar a louça no nosso bate-lugar de sempre. Aleluia. Eu tô começando a ficar preocupada de vocês achar que eu só tenho louça suja dentro de casa. Mas não é não, gente. É porque eu fiz janta e aí eu não quero dormir com as louças todas sujas. E aí, enquanto eu lavo as louças, eu bato um papinho com vocês. Mas eu tô começando a achar que pelo tempo que eu estou aqui gravando vídeos e compartilhando, assim, né, coisas que eu acredito serem, assim, do Senhor pro coração de vocês. Vocês já podiam estar interagindo comigo, né, gente? Eu só acho. Tá, mas eu não vou ficar aqui cobrando ninguém, não. Porque eu quero falar sobre uma coisa. Vocês já ouviram falar sobre ponto de inflexão? E vocês sabem o que isso significa? Eu tô passando por um processo de uma transição e de uma mudança. E, inclusive, eu tinha feito até um jejum que ele finalizou ontem. E foi incrível. Ele finalizava no dia 29 de setembro. Mas aí eu falei pro Senhor assim, Deus, né, não faz sentido. Vamos arredondar esse número e terminar no dia 30. E aí, quando eu fui ver, as 8 semanas que eu tinha me proposto a fazer davam 56 dias. E quando eu fiz esse acréscimo de fechar no dia 30, ficaria 57 dias. E eu pensei, esse negócio é profético. Cheia, xaramanaia, tem um mistério aí nesse negócio. Mas voltando ao ponto de inflexão, gente. O ponto de inflexão, ele ocorre quando há uma virada de chave. Quando você se depara com uma situação geralmente muito crítica e você pensa assim, não, eu não tenho mais para onde ir, a quem me socorrer, eu não sei mais o que fazer. Você se agarra a Deus, que deveria ser o único, né, em todo tempo, nos momentos bons e nos momentos ruins, mas você chega num ponto em que você para e pensa, ou eu mudo toda a minha história a partir de agora, ou eu vou me enfiar cada vez mais dentro de um buraco. O ponto de inflexão, ele sempre vai estar relacionado a uma mudança de mentalidade. É aquele momento em que você olha para a sua vida, olha para as circunstâncias e você pensa, Deus, não dá mais. Não dá mais pra continuar desse jeito. Aí você, que era aquela pessoa que dizia que, não gosto de estudar, não. Você passa a sentar e estudar com dedicação e diligência. Você pensa assim, a minha vida não muda, nada acontece. Você fala, não, a minha história vai mudar sim. Eu não vou mais permanecer desse jeito. Esse ponto de inflexão é aquele momento em que a chave vira e você finalmente se move e as coisas começam a se encaixar. E as coisas começam a vir pra fora. E você começa a se afastar de certas pessoas que não agregam mais na sua vida. Você passa a conhecer pessoas que têm uma nova visão, que têm uma visão de mundo, que faz você ter essa visão de mundo também. E você começa a buscar e vai, construindo uma nova personalidade para você. Não que você vá abandonar a sua personalidade completamente, mas você começa a perceber que você mesmo precisa evoluir. Isso começa dentro de você e esse é o ponto de inflexão. É você que ia seguindo toda a vida no mesmo passo e de repente você dá aquela brecada e faz um retorno. Não, eu vou seguir por esse caminho aqui porque esse daqui já não faz mais sentido. É aquela pessoa que está rodando um moinho. É um movimento completamente sem propósito nenhum. Você acha que está se movimentando, mas você não sai do lugar. E talvez você se deparou com esse vídeo aqui e você está se perguntando, será que eu já alcancei esse ponto de inflexão? Basta reparar na sua vida, na sua rotina, nos seus hábitos, naquilo que você fazia, já não faz mais e nas coisas novas que você está fazendo. Porque se você continua nos mesmos hábitos, com a mesma mentalidade, caminhando da mesma forma, sinto lhe dizer, mas você não alcançou esse ponto de inflexão. Cris, mas beleza, eu percebi, eu realmente não encontrei esse ponto de inflexão. E o que eu posso fazer pra finalmente esbarrar com ele, tropeçar nesse negócio aí? Como que eu faço pra esse trem me dar uma pesada no meio dos peitos e me fazer mudar o rumo? Enfim, gente, não é um bicho de 7 cabeças. É muito simples, né, por sinal. Mas requer dedicação, constância, persistência, perseverança, acreditar em si também, que é o quê? Mudar a sua mentalidade. Hoje mesmo, eu saí do meu serviço, já era 7h35 da noite.
Eu corri para poder pegar o culto ainda lá na minha igreja, quase na hora do amém, mas ainda bem que peguei um pouco do louvor e a palavra. Então não foi quase na hora do amém, né, gente? Que exagero. Mas enfim, vocês entenderam, né? E quando eu cheguei aqui em casa, lavei as louças do almoço. E agora eu tô lavando as louças da janta. Mas não sai, né? Depois eu sentei ali, fui mexer na minha plataforma da Hotmart. Exatamente. E fui dar uma olhada no meu e-book, que eu estou elaborando, que estou dando vida, que ele finalmente está saindo do papel. Eu já escrevo livros. Ainda não publiquei nenhum deles, porque eu não finalizei nenhum, gente, mas também tá movendo. A roda aí tá pegando ritmo. Mas o e-book, eu tô dando uma priorizada. Gente, a minha filha quase me matou do coração. Perdi até o raciocínio. Onde foi que eu parei mesmo? Eu cheguei, fiz 1 milhão de coisas, sentei, fui mexer no meu e-book e tal, e pipipipopopô. Beleza. Voltando aqui. Eu parei a escrita dos outros livros, especificamente de um livro de romance cristão que eu tô escrevendo, pra me dedicar a esse e-book, porque na verdade ele estava pronto. Mas quando eu fui dar uma olhada assim, em geral, eu falei, dá pra melhorar esse negócio, né? Então eu pausei a venda dele dentro da Hotmart, retomei o arquivo, né, pra continuar editando e acrescentei mais algumas coisas. Eu realmente dei assim um upgrade no bichinho. E eu posso dizer pra vocês que a partir disso, porque eu já estava me movimentando, orientando algumas pessoas conhecidas a respeito dessa mudança de mentalidade, da sua organização financeira, e aí surgiu o desejo de escrever esse e-book. Então, assim, adquirindo experiência e colocando ali, né, pra fora tudo que eu tava passando, aprendendo, as coisas novas que iam chegando também, porque eu também estou em constante aprendizado, e assim consegui construir esse e-book. E esse foi o meu ponto de inflexão. Foi quando eu entendi lá atrás que eu precisava primeiro mudar internamente para poder mover todo o meu exterior. E assim, eu sou cristã, caminho com Jesus. Dia 6 agora do 10 de 2025 vai fazer 6 anos que caminho com Cristo. E o sentimento, assim, eu não consigo definir esse sentimento. O quanto tem sido prazeroso, quanto contentamento e quanta bondade do Senhor eu vejo na minha vida. E eu sei que tudo isso que tem se desenrolado diante de mim é apenas um reflexo dessa minha jornada, da minha caminhada com Ele, moldando e transformando o meu interior. Eu sei que essa mudança de mentalidade, essa reprogramação mental, ela é um processo da própria palavra de Deus, gerando vida no meu interior, mudando todo aquele padrão negativo que me acompanhava enquanto eu estava aí, né, mergulhada nos meus prazeres, perdido no mundo, apenas existindo. Eu não estava vivendo, eu apenas existia, não havia propósito algum na minha vida. Quando eu me deparei com as verdades do Evangelho e eu comecei a aplicá-las na prática, é por isso que você vai ouvir muito cristão protestante dizendo que a Bíblia é o nosso manual de prática e fé. Porque ler a Bíblia e não aplicar ela na sua vida cotidiana, no seu dia a dia, não resolve absolutamente nada. Vai entrar aqui e sair por acolá, você escutando a palavra, você vai ler, depois você não vai se lembrar. Agora, quando você medita nas palavras dessa lei, de dia e de noite, como está escrito no Salmo 119, o Salmo 119 inteiro, gente, está falando isso. Você absolve automaticamente, se torna algo tão orgânico que quando você percebe, você já está vivendo segundo a vontade do Senhor. E isso é o que vai fazer toda a diferença. E esse será o seu grande ponto de inflexão, dar uma resposta àquilo que você está lendo e, né, trazer à existência coisas que não são como se já fossem. Essa é a fé prática. E eu espero que você, né, queira conhecer um pouquinho mais e me acompanhe aqui, que logo logo eu vou divulgar o meu e-book para vocês também.